Vamos agora para a nossa videoaula sobre incineração. A incineração é uma técnica que pode ser usada para qualquer tipo de resíduo orgânico. Ela consiste na combustão dos resíduos em temperaturas acima de 800 graus Celsius, com injeção de ar para garantir a queima completa, que é a conversão total da matéria orgânica em CO2 e água. Praticamente toda a matéria orgânica e umidade são eliminados. Os resíduos são convertidos em cinzas, que devem ser classificados de acordo com a NBR 10004 e encaminhados para a destinação final correspondente. O processo gera gases tóxicos que devem ser tratados. De acordo com a literatura, a redução média de volume é de 90% e em massa de 70%. É possível dotar os incineradores de equipamentos para recuperar parte da energia gasta, aumentando a economicidade do processo. Embora muito criticada pela geração de gases, a incineração é técnica de escolha em países que dispõem de pouca área para aterros, como é o caso da Suíça e do Japão. No Japão, por exemplo, quase que só existem aterros de cinzas. No Brasil, a incineração é muito usada para o tratamento de resíduos de serviços de saúde. A incineração traz como vantagens a redução importante da massa e do volume de lixo a ser descartado, aumentando consideravelmente a vida útil do aterro. Possibilidade de recuperação de calor gerado no processo por meio da energia elétrica ou do vapor de água. A redução de impactos ambientais, uma vez que novas tecnologias de tratamento desses gases contribuem para a minimização do efeito estufa. E há possibilidades da combustão de materiais de fontes renováveis, como papel, restos de alimentos e produtos de origem vegetal, além de não contaminar lençol freático e nem emitir gás metano, como nos aterros. Ainda são vantagens a esterilização dos resíduos, é o caso dos resíduos de serviços de saúde, a destruição de resíduos tóxicos, como resíduos industriais, produtos orgânicos tóxicos, incluindo a descontaminação de solos. Traz como desvantagens o custo elevado de instalação, operação e manutenção. Entretanto, nas grandes metrópoles, com escassez de áreas adequadas para aterros sanitários, está se aproximando cada vez mais o custo de disposição da incineração com os aterros sanitários. É uma desvantagem a exigência de mão de obra qualificada na operação e a presença de materiais nos resíduos que geram compostos tóxicos e corrosivos, como pilhas e plásticos, havendo a necessidade, então, de um equipamento de controle da poluição bastante rigoroso. A combustão incompleta gera monóxido de carbono e partículas que provocam a poluição atmosférica. Como remanescentes da queima, temos gases como CO2, SO2, N2 e O2, proveniente do próprio ar em excesso que não foi queimado completamente. Ainda água, cinzas e escórias, contendo metais ferrosos e inertes como vidros e pedras. Temos aqui as boas técnicas de combustão, que são a temperatura elevada na câmara de combustão. Quanto maior a temperatura dos gases na câmara de combustão, maior a velocidade de decomposição de compostos orgânicos eventualmente presentes. Temperatura recomendada de 1.200 graus Celsius. Teor elevado de oxigênio nos gases de combustão, o O2 reage com os compostos orgânicos presentes nos resíduos, gerando CO2 e água. O teor de oxigênio interfere na velocidade de reação de decomposição dos compostos orgânicos, que aumenta com o aumento de O2 nos gases de combustão, sendo de 7% o teor mínimo de oxigênio recomendado. Ainda participa das boas práticas da combustão a turbulência elevada nos gases de combustão, que facilita o contato e a reação do oxigênio com os compostos orgânicos presentes nos gases de combustão ou nos resíduos sólidos. Então, injeção de ar a alta velocidade. O tempo de residência na câmara de combustão, que é função do tamanho da câmara de combustão, da temperatura e da turbulência. A câmara de combustão primária tem um tempo de cerca de 30 a 120 minutos, numa temperatura de 800 a 1.000 graus Celsius. Ali que se dá a secagem, o aquecimento
ocorre a liberação de substâncias voláteis e a transformação dos resíduos remanescentes em cinzas. E a câmara de combustão secundária, cujo tempo varia de 0,8 a 2 segundos, a temperatura na faixa de 1.200 graus Celsius, em que ocorre então a destruição do material volátil e parte do material particulado. Aqui nós temos uma imagem de uma planta de incineração e o detalhe de um esquema de um incinerador, mostrando tremonha, as grelhas e a câmara de combustão. Mais um detalhe, um desenho esquemático, de um incinerador visto por dentro. E vamos falar agora sobre o controle de material particulado, que é extremamente importante. São filtros de tecido, como os filtros manga, que são projetados em sacos de tecidos resistentes ao calor, que capturam as partículas. Esse é um detalhe de uma foto ilustrativa de um filtro manga e o desenho esquemático desse mesmo filtro. Ali ficam retidos esses materiais particulados provenientes da incineração. Também uma outra opção é um lavador de gás, e aqui um desenho esquemático desse lavador de gás. Alguns poluentes encontrados nos gases de combustão em um incinerador são metais pesados, dioxinas e furanos, que são elementos tóxicos, cancerígenos, comprovadamente cancerígenos, e que também são bastante preocupantes quando se fala em incineração. Além de material particulado, dióxido de enxofre, monóxido de carbono e óxidos de nitrogênio. Algumas estratégias de controle da poluição em processos de incineração serão agora descritas. A formação e a geração de poluentes no processo de incineração ela é função das características dos resíduos alimentados ao incinerador e da eficiência do processo de combustão. Então, a segregação de materiais que podem gerar poluentes altamente tóxicos por meio da coleta seletiva ou da remoção desses materiais antes da alimentação ao incinerador são extremamente necessárias. Exemplo, pilhas, baterias elétricas contendo metais como níquel e cádmio, bem como plásticos que contenham cloro na sua composição, como o PVC, que geram ácido clorídrico e gás cloro. Então, esses elementos, aliados às más práticas de combustão, é que geram dioxinas e furanos. A utilização de boas práticas de combustão tem como benefícios a minimização de poluentes como a fuligem, monóxido de carbono, compostos orgânicos voláteis, além de dioxinas e furanos. Agora que estamos chegando ao final do curso de gerenciamento de resíduos sólidos, é importante destacar que o gerenciamento dos resíduos sólidos deve ser feito de acordo com as disposições da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305, de 2010, que traz que fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e os próprios consumidores são legalmente responsáveis pelos resíduos, na denominada responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Alguns materiais estão sujeitos ao mecanismo da logística reversa, que consiste em devolvê-los aos fabricantes ou importadores ao término da sua vida útil. Atualmente, esses produtos são os agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, eletroeletrônicos e lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista. Há diversas outras técnicas para o tratamento dos resíduos sólidos, quer seja com o objetivo de reciclá-los, quer seja com a intenção de estabilizá-los ou reduzir seu volume para ampliar a vida útil dos aterros. Assim, é importante deixar claro que, primeiro, torna-se quase que impossível abordar aqui todas as tecnologias existentes num único curso de resíduos sólidos. Segundo, num contexto de gerenciamento integrado, não faz sentido discutir qual tecnologia é melhor ou pior que outra. Assim que se ponderar quais são os aspectos mais vantajosos e positivos de cada uma dessas tecnologias para uma determinada situação em específico. Se os resíduos devem ser então encaminhados para uma, para outra, ou para uma depois da outra, ou mesmo para nenhuma dessas,
E seja para uma terceira ou quarta alternativa, deve-se levar em conta sempre as dimensões sanitária, econômica, ambiental, política, social e cultural, de forma a garantir as premissas do desenvolvimento sustentável. Me despeço aqui desejando um bom estudo a todos.